Tá ligado já? Tá bom. Bom dia a todos, bom dia a todas, senhores parlamentares. Saudação especial aos guerreiros e guerreiras indígenas, parentes, aliados que estão aqui nesta casa hoje. E como está lindo esse plenário hoje, né? Aqui demonstra a expressão da mega diversidade sociocultural que é o Brasil, que é Mato Grosso do Sul, o segundo maior estado brasileiro, né, em número de população indígena. Essa expressão também aqui hoje deveria representar a verdadeira democracia desse país. Mas é lamentável ainda quando a gente chega ali na entrada e a gente observa diversas formas de acesso a essa casa, na tentativa de restringir o nosso acesso com nossos maracás, com nossos acessórios e até com água na mochila. Isso reforça, né, essa demonstração do preconceito, do racismo, porque a Casa do Povo tinha que ser um acesso livre, aberto, com igualdade para todos. Porque no momento que se restringe o nosso acesso, facilita o acesso de outros. Isso é ruim, né? Acaba sendo feio. É por demais sabido que a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas sempre foi uma relação de dominação, de preconceito, de violência, de genocídio. E isso é inadmissível. Um Brasil tão lindo, um Brasil tão rico, um Brasil que tem 305 povos diferentes, um Brasil que tem 274 línguas faladas pelos povos indígenas. Isso enriquece muito ser brasileiro. É uma pena que o Estado brasileiro desconhece ou nega essa diversidade. Nós estamos aqui hoje para lançar a campanha do boicote contra o agronegócio. A campanha dos produtos do agronegócio, como grãos, carne, biocombustível. Estamos aqui sim para isso, porque nós não podemos permitir que outras populações internacionais de outros países consumam produtos regados a sangue indígena. Não podemos permitir que outros países sejam enganados pelo Estado brasileiro em nome de um capitalismo, em nome da destruição do meio ambiente, em nome da destruição dos povos. Nossas lideranças não vão parar por aqui. Nós estamos em campanha internacional, sim, e vamos continuar, enquanto não houver nenhum sinal de justiça. O primeiro sinal de justiça é cessar os ataques aos povos indígenas. A exemplo do que pode acontecer neste exato momento, lá com a comunidade Curupia, aqui no sul do estado, Guarani Kaiowá, que em plena luz do dia estão sendo atacados. O segundo sinal é julgar e impunir os assassinos. E o terceiro sinal de justiça é que o Estado brasileiro devolva aos seus verdadeiros donos os territórios originários. Se algum produtor, se algum agricultor foi enganado pelo Estado brasileiro, nós não podemos pagar com as nossas vidas. Não somos nós, povos indígenas, os culpados. O que nós fazemos é proteger o território, é proteger o meio ambiente para o bem do planeta, para o bem da humanidade. Quando você compara os territórios indígenas, as demais terras públicas, seja unidade de conservação, seja áreas protegidas,
está mais do que constatado que as terras indígenas são as mais preservadas. E são preservadas por nós, que milenarmente fazemos isso de forma gratuita e natural. Porque nós usamos nossos recursos naturais sem destruir o meio ambiente. Se não fossem os territórios indígenas, o Brasil seria já um verdadeiro deserto verde de plantas plantadas e não nativas. O que é a cana-de-açúcar, o que é o eucalipto, o que é a soja para a preservação do meio ambiente. Quando nós defendemos os territórios indígenas, estamos defendendo a vida humana, a biodiversidade no planeta. Mato Grosso do Sul é um estado rico em biodiversidade. Isso precisa ser valorizado. É um estado com expressão rica em povos indígenas. Isso precisa ser valorizado. Nós não queremos tomar lugar de ninguém, não queremos tomar terra de ninguém. O que nós queremos é o que é nosso apenas. O Estado brasileiro cometeu um erro grave, principalmente nos períodos da ditadura. E isso nós não podemos permitir. E é uma pena que toda essa ofensiva contra os povos indígenas está sendo sustentada por medidas legislativas, administrativas e até jurídicas, como é o caso da PEC 215, que tenta tirar essa prerrogativa do Poder Executivo e trazer para o Legislativo a responsabilidade sobre a demarcação das terras indígenas, que está sendo pautada nesse momento lá no Congresso Nacional. Isso também é um genocídio. Então, hoje, o motivo de nós estarmos nessa casa, primeiro, é a campanha do boicote contra os produtos do agronegócio, regados ao sangue indígena. Segundo, assistir aqui à instalação da CPI do genocídio contra os povos indígenas. Vocês que são parlamentares, que hoje representam o povo brasileiro, não podem permitir que daqui mais 40 anos vocês possam ser investigados também por crimes cometidos agora no presente. Assim como aconteceu com a Comissão da Verdade, que hoje investiga os crimes no período da ditadura. Hoje não está diferente não, parentes. Hoje não está diferente não, parlamentares. Não está. Hoje nós vivemos a mesma situação de violência, de violação e de negação de direitos. Nós não podemos permitir que esse genocídio seja visto de forma natural. Que esse genocídio chegue ao ponto de ser entendido como uma subversão natural de direitos, de um Estado de Direito. Isso sim prejudica e interrompe a democracia. Uma democracia que foi tão duramente conquistada por todos nós. Nós, indígenas, também lutamos pelo sistema democrático. E queremos fortalecer isso cada vez mais. Não queremos voltar a lembrar dos tempos tenebrosos da ditadura. Queremos, sim, lutar por paz, por harmonia e, principalmente, por justiça. Porque quando nós viemos aqui lutar pelo nosso direito à terra, nós não estamos lutando por privilégio, não. Nós estamos lutando pelo cumprimento de um direito constitucional. E que é muito mais que constitucional. O direito ao território é um direito originário. A Constituição apenas reconheceu esse direito. O Estado brasileiro reconheceu. Mas, infelizmente, as alianças políticas e econômicas impedem a implementação desse direito. Nós não podemos permitir retrocesso, gente. Nós, brasileiros, não podemos permitir retrocesso. Como pode os parlamentares que hoje respondem pelo povo não enxergar, se omitirem a tamanha violência que vive Mato Grosso do Sul? Como permitir os conflitos diários que massacram, que matam indígenas todos os dias? Como não enxergar isso? Como dizer que isso não existe? E ao invés de se instalar a CPI de investigação contra esses crimes,
se instala uma CPI contra os povos indígenas, contra as lideranças indígenas. Isso não está errado, não? Acho que nós estamos vivendo um momento no Brasil onde há uma inversão da ordem, que nós precisamos pensar, nós brasileiros, nós indígenas, estamos fazendo a nossa parte. E a sociedade brasileira? E os parlamentares? Estão fazendo o quê? Para a gente viver uma verdadeira democracia. E fazemos aqui também um apelo à sociedade brasileira, à sociedade sul-mato-grossense e à mídia também, para que a mídia transmita aquilo que nós falamos, para que a mídia coloque em público as duas versões e não apenas a versão contrária, porque a mídia também contribui muito para o aumento do preconceito da sociedade brasileira contra os povos indígenas. A mídia também incita muito a violência e nós precisamos dar um basta nisso. Muito obrigada pelo tempo, pela atenção, pela oportunidade aqui me concedida, que não são muitos os espaços que nós temos. E eu quero finalizar com este cartaz, pedindo aqui a instalação da CPI do genocídio, sim. CPI do genocídio, sim. É isso que o Brasil precisa. É isso. E termino reforçando aqui a campanha do boicote. Eu estou chegando de uma viagem pela Europa, onde nós divulgamos lá, na França, na Alemanha, que os alemães, que os franceses não consumam produtos do Mato Grosso do Sul regados a sangue indígena. Outras lideranças estão, nesse momento, nos Estados Unidos, também fazendo o lançamento dessa campanha. E contamos com o apoio de todos vocês. Muito obrigada. Agradecemos a senhora Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, pelo uso da tribuna.